Salmo de número 119, versículos 65 a 72. Todos encontraram? Amém? Diz assim, no verso 65 a seguir: Fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a sua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai querido, pelo privilégio de estarmos na tua casa e juntos estudarmos acerca da tua palavra. Pai querido, fala conosco, orienta-nos, ó Deus, de modo que saiamos daqui alcançados, edificados por tua palavra. Pai, obrigado por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações desde o início deste culto. Que culto gostoso, Pai, onde a gente pode sentir a sua presença, te cultuar de forma leve. Ó Pai, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Orienta-nos, inspira-nos, de modo que o teu nome seja ainda mais glorificado através das nossas vidas. Esta é a oração que fazemos, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, aqui esta leitura fala um pouco sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. A bondade de Deus no sofrimento do justo. É bem verdade que quando nós estamos enfrentando os sofrimentos, nós não sabemos lidar com ele, não sabemos como lidar. Mas a gente vai ver à luz deste texto que o sofrimento do justo, ele é pedagogo. O Senhor nos instrui, o Senhor nos prepara, o Senhor nos traz lições sobre isso. Esses versos que lemos aqui do Salmo vai dar ênfase sobre aquilo que é bom na vida do justo. Então é importante nós olharmos para a bondade de Deus na vida do justo. Às vezes nós nos prendemos dentro da perspectiva humana. Você vê isso de forma muito fácil. O ser humano tem facilidade de enxergar o lado obscuro das outras pessoas. Tem facilidade de enxergar os erros das outras pessoas. Mas fica sempre mais difícil enxergar o lado bom das pessoas. Mas isso a gente olha na perspectiva humana. Mas à luz deste texto que lemos, a gente vai ver a bondade de Deus no sofrimento do justo. Então, dentro do plano de Deus e do nosso sofrimento, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos instruir. É por isso que vai existir aqui um termo para bom no hebraico, é tob. E ele é usado aqui nestes 6 versos que lemos 8 vezes. Por quê? Porque pode ser traduzido por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável, por aquilo que é benéfico, por aquilo que é precioso, portanto, aprazível e correto. Este é o termo tob. Então, na ação de Deus, ele sempre vai se mostrar sendo bom, sendo agradável, sendo benéfico, agindo com cuidado e tendo os detalhes em cuidar de cada um de nós. Então Deus faz o que é bom. Por que Deus faz o que é bom? Porque Ele é bom. Ele é bom. Por isso que Ele faz o que é bom na vida de cada um de nós. E eu te convido nesta noite a você olhar para aquilo que o Senhor tem feito de bom sobre a tua vida.
Porque às vezes nós nos diminuímos por não enxergar a bondade de Deus. Temos facilidade de enxergar as portas que se fecham, temos a facilidade de enxergar aquilo que nós desejávamos e, portanto, não conseguimos adquirir. A gente tem facilidade de enxergar muitas outras coisas, mas às vezes nos fechamos para enxergar aquilo que é bom na vida de cada um de nós, porque Deus é bom, e Deus sendo bom, Ele vai fazer tudo que é bom. Portanto, tudo que Deus faz é segundo a sua palavra. O texto nos diz isso, tudo que Deus faz é segundo a sua palavra, e a sua palavra é boa. A palavra de Deus é boa, sim ou não, irmãos? Ela é boa, então tudo que Deus faz, Ele faz conforme a sua palavra, então, portanto, tudo que Deus faz é bom sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então, nem seu caráter, nem sua palavra jamais mudarão, de modo que Deus é sempre bom. Diga comigo bem forte, Deus é sempre bom. Bem forte, Deus é sempre bom. Pastor, mas estou enfrentando dificuldade, mas Deus não deixa de ser bom. A gente está vendo aqui o nosso irmão evangelista Samuel, acabou de enterrar o seu avô, mas veio à casa de Deus adorar a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, e a gente precisa aprender a enxergar que Deus é bom. Ele é aquele que cuida de nós, que abraça nós, que nos instrui e, portanto, nos prepara para a vida cristã. Então, tudo que Deus faz, vai fazer segundo a sua palavra, e, portanto, a sua palavra é boa, nem seu caráter, nem sua palavra muda. Então, portanto, Deus é sempre bom. Verso 65 nos diz assim, e verso 66, a expressão dos salmistas: fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. E aí ele diz: ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Vou ler novamente, verso 65, fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então você consegue entender que o salmista, ele diz: Senhor, tu fizestes bem ao teu servo, mas este bem que o Senhor fez a mim foi segundo a sua palavra. Foi segundo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus faz aquilo que é bom. Esta é a primeira lição para nós aqui nesta noite. Deus faz aquilo que é bom. Deus está fazendo aquilo que é bom na sua vida. Deus está fazendo aquilo que é bom no seu matrimônio. Deus está fazendo aquilo que é bom na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua área profissional. Deus faz aquilo que é bom. Por quê? Porque Ele é bom. E o termo segundo aqui, que é segundo a sua palavra, aparece com frequência no Salmo 119. De modo que a relacionar um pedido, um fato, a palavra de Deus. Ele está ligando tudo isso à palavra de Deus. Deus é bom sobre a minha vida segundo a sua palavra. Deus sempre vai agir segundo a sua palavra. Olha como é importante isso. Hoje é um culto de instrução, é um culto da palavra, um culto de ensinamento. Portanto, a gente precisa se atentar mais ao que o Senhor tem a nos falar e a tratar sobre nós segundo a sua palavra. Por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele faz conforme a tua palavra. Deus age segundo os seus preceitos, as promessas e os princípios revelados em sua palavra. Deus sempre vai trabalhar nas nossas vidas segundo os seus princípios, segundo os seus preceitos que estão revelados na sua palavra. Não vai ser nada fora disso aqui que Ele nos instrui e nos prepara. Então você precisa aprender a enxergar a bondade de Deus segundo a sua palavra. Quer ver mais a bondade de Deus? Leia mais a sua palavra. Quer ver como Deus é aprazível, como Deus é benéfico? Leia, mergulhe e enxergue Deus através da sua palavra. Às vezes nós queremos enxergar Deus dentro da perspectiva humana, dentro daquilo que a gente acredita como correto ou incorreto, mas a gente precisa olhar e enxergar Deus segundo a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Ele sempre vai agir segundo a sua
palavra. Por isso que Deus é bom. O salmista diz isso. Ele diz: fizestes bem ao teu servo, conforme a tua palavra, segundo a tua palavra, como nos diz a tua palavra. E aí ele diz: ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Aqui a gente vai ver dos versos 67 aos versos de número 71. Olha que expressão linda que o verso 67 nos apresenta. Ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha, eu vou repetir esta frase para você dar um glória a Deus. Olha, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha, antes eu estava sendo afligido, irmão Gilson, mas agora eu guardo a tua palavra. Louvado seja o Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres que sejam capazes de guardar a palavra de Deus. Sabe, não importa como nós andávamos, importa que hoje nós guardamos a sua palavra. Não importa qual era a nossa conduta outrora antes de conhecer o Senhor, portanto, vivendo o período das aflições da vida, porque é diferente. Hoje, irmão evangelista Samuel, muito me tocou estar naquele sepultamento hoje pela tarde. Porque eu falava para o Samuel, Samuel, olha a diferença de um sepultamento de alguém que serve ao Senhor. A avó do Samuel com uma paz, com uma presença de Deus, uma calmaria que veio sobre aquela mulher enterrando o seu marido, portanto o corpo do seu marido. Sabe, uma paz, você tinha que ver a segurança dela, não foi, irmão Samuel? E aí a gente vai enxergando esta confiança, esta fé em Deus, a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Então a gente vê, à luz deste texto aqui, que nós estamos meditando nesta noite, que o salmista, ele reconhece que antes ele andava errado. Antes de ser afligido, eu andava errado. Portanto, a aflição colocou o cabo no lugar certo. Entendeu? Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, eu guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas a aflição veio sobre mim, e como se esta aflição que veio sobre mim fez com que eu caminhasse pelo caminho correto. E que caminho correto é este? Guardando a palavra de Deus. E quantos de nós estávamos assim? Quantos de nós vivenciávamos esta mensagem? Podemos dizer assim, esta mensagem se aplica a nós, porque antes de ser afligido a gente andava errado, mas a aflição veio sobre nós, veio como correção, veio como algo pedagogo para nós, e hoje nós guardamos a palavra de Deus. Nós andamos de forma correta, nós andamos de forma que o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Mas ele continua dizendo: mas agora eu guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Ele vem dizer que Deus é bom, portanto Deus é agradável, Deus é benéfico, Deus é precioso, Deus é aprazível, Deus é correto. Deus é correto. Então não tem por que ficarmos lamuriando pelos cantos, reclamando. Já dizia a palavra de Deus que do que se queixa o homem vivente, senão dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Certo? Portanto, a gente vai ver ele dizendo: tu és bom e abençoador. Ele consegue enxergar isso mesmo na sua aflição, mesmo sendo trabalhado pelo Senhor sobre a sua vida. Ele consegue enxergar que Deus é bom e abençoador. Mesmo no período difícil que você está vivendo, você pode dizer: Senhor, tu és bom, tu és abençoador.
Ele diz isto: tu és bom, tu és abençoador. Olha o que ele continua dizendo: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Guardo a tua palavra, guardarei os teus preceitos. Olha como esta ênfase da mensagem está cheio disso: guardo a palavra, guardo os preceitos, ensina-me os teus estatutos. Olha a instrução que a palavra de Deus nos diz. E a minha oração nesta noite é que o Senhor nos faça cada dia mais amarmos a sua palavra, nos dedicarmos mais na sua palavra, amarmos mais a sua palavra, lermos mais a sua palavra, meditarmos mais na sua palavra, porque só assim conseguiremos enxergar que Deus é bom e Deus sempre prevalece sobre o mal. Deus sempre prevalece. Ele diz: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Ele vai dizer assim: engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Olha, verso de número 71, ele vai dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Isto é lindo. O salmista havia desobedecido a palavra de Deus, portanto, e se desviado da orientação que o Senhor tinha para a sua vida. Mas ele mesmo reconhece que Deus, em seu amor, enviou uma aflição para discipliná-lo. Olha, ele reconhece isso. Ele reconhece que Deus, em seu amor, enviou um tempo de aflição sobre a vida dele, para que ele pudesse ser disciplinado pelo Senhor. Deus tem as suas formas de trabalhar sobre nós. Hoje nós vivemos dias onde a psicologia diz: se você não ensinar, portanto, instruir os teus filhos, o mundo há de instruí-los. Sabe? A própria pedagogia nos instrui isso, a psicologia, melhor dizendo, nos traz ensinamentos sobre isso, a importância de nós corrigirmos os nossos filhos, de instruirmos os nossos filhos. A Bíblia diz: corrigi-os com vara. Nós estamos precisando pegar a vara agora de novo, né, amor, em casa, né? O Luquinha tinha medo da varinha, agora ele está mais soltinho, né? Está mais soltinho. Mas precisa passar pela disciplina. O salmista reconhece isso, que Deus, em seu amor, enviou uma aflição para discipliná-lo. Enquanto a disciplina é aplicada, não foi agradável, ela nunca é agradável. Enquanto a gente está no banquinho do pensamento, não é assim que a gente faz com a criançada? Vai ficar no banquinho pensando sobre o que você fez. Às vezes Deus nos põe para pensar nos nossos feitos, nas nossas ações, nos nossos equívocos, nas nossas precipitações. Deus nos põe para pensar. Deus nos põe para pensar. E quando a gente está passando por esse tipo de disciplina, nunca é agradável. Nunca é agradável, mas foi capaz de conduzi-lo de volta à obediência, de modo que ele diz: valeu a pena. Valeu a pena. Ele diz: foi bom ter sido afligido. Ele está dizendo: valeu a pena. Oh, meu irmão, que o Senhor nos alcance aqui nesta noite, que o Senhor nos instrua através da sua palavra, que a gente enxergue que Deus sempre vai prevalecer sobre o mal, que Deus sempre vai prevalecer sobre o mal. E por mais que algumas pessoas, como nos diz o salmista, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração eu guardarei os teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua dizendo: é necessário levar em conta que mesmo na nossa obediência, Deus usa tais aflições para nos fazer amadurecer e para nos ensinar a sua palavra. Então a aflição não vem somente quando nós estamos em desobediência. Ela pode vir também quando estamos na obediência. Olha o que o texto diz: mas é necessário levar em conta que mesmo na nossa obediência,
Deus usa tais aflições para nos amadurecer e para nos ensinar a sua palavra. É como se Deus quisesse subir a régua, subir o nível, subir a frequência, fazer com que a gente seja um cristão melhor, sabe? Não mediano, ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, alguém que sirva ao Senhor melhor, com maior responsabilidade, maior compromisso. A gente precisa subir, a gente precisa crescer a nossa dimensão de relacionamento com Deus, a gente precisa. Então Deus usa tudo isso para nos ensinar a sua palavra. Spurgeon, uma certa feita, disse que as promessas de Deus, elas brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. Olha, eu repeti essa frase para você dar um glória a Deus. Olha, ele disse que as promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. As promessas de Deus brilham enquanto a gente está passando pelas fornalhas da aflição. Alguém olha e diz, mas esta irmã está enfrentando tanta luta. Mas olha como ela serve ao Senhor. Olha como ela honra ao Senhor. Olha como ela é dedicada ao Senhor. Você consegue enxergar? Deus é glorificado através das nossas vidas. O maior ato de perversidade praticado na face da terra foi a crucificação do Senhor. Este foi o maior ato de perversidade praticado nesta esfera terrena. Mas foi através da crucificação do Senhor, da glória, e no entanto foi isso que Deus usou para trazer ao mundo a sua salvação. Ele utilizou de todo este ato de perversidade para trazer ao mundo a sua salvação. Que o Senhor Deus nos alcance aqui nesta noite. Que a gente saia daqui abençoado nesta noite. E minha oração é essa, que você saia daqui desejoso em se alimentar desta palavra que dá vida, desta palavra que levanta o caído, que sustenta o fraco, que levanta-nos a cada dia. Quando lermos, buscarmos e estudarmos a sua palavra, a gente sai totalmente diferente de como entramos e chegamos ao nos depararmos com a sua palavra. Louvado seja o Senhor. E eu encerro aqui lendo novamente o verso de número 72, onde o salmista vai dizer: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Olha isso. No mundo em que as pessoas dão mais ênfase às coisas do que às pessoas, a gente vai ver o salmista dizendo isso: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Isso é forte, hein, irmãos? Isso é forte. Então, eu termino esta mensagem aqui, extraindo a terceira e última lição, é que Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom. Riquezas, ouro e prata pode ser muito bom, mas a palavra do Senhor é melhor do que isso. Louvado seja o Senhor. Olha, por isso que ele diz, a expressão vale mais é a tradução do termo hebraico tob. Portanto, essa é a segunda vez no Salmo que o escritor compara a verdade de Deus a um tesouro. A verdade de Deus é um tesouro, algo valioso, algo que Deus ofereceu a mim e a você de forma gratuita, através de Jesus, entregando-se na cruz do Calvário. Portanto, a mensagem de Cristo chegou a nós, nos alcançou, e hoje a gente pode estar aqui celebrando ao Senhor, celebrando a vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus usa a sua palavra para mostrar para nós o que é bom. No mundo de ilusões, no mundo onde as coisas tentam fazer com que os nossos olhos brilhem, o Senhor usa a sua palavra para mostrar para nós o que é bom. É através da sua palavra que Ele vai mostrar esse caminho é o excelente para você percorrer. Estas pessoas são as pessoas corretas para você estar ao seu lado. Isto vem tudo segundo a sua palavra. Deus, portanto, usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom.
Quando encontrarmos o bom tesouro da verdade da palavra de Deus, e nos alegrarmos com a bondade do Senhor, e não temos desejo algum de estarmos envolvidos com as coisas deste mundo. Deus nos envolve de uma maneira tal, que o nosso maior prazer é estar em Deus, meditando na sua palavra, e recebendo tudo quanto Deus nos envia através da sua palavra. Que coisa linda, eu vou repetir esse verso. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata, diz o Senhor dos Exércitos. É muito bom ter ouro e prata, ter riquezas, mas melhor ainda é a sua palavra. Melhor ainda é a lei da tua boca, é a tua palavra, é a lei da tua boca. Louvado seja o Senhor. Eu encerro aqui, que qualquer que seja a nossa situação, que a gente possa afirmar de todo o coração: Deus é sempre bom. Ele é sempre bom. Mas está doendo, mas Ele é sempre bom. Mas eu estou tendo algumas dificuldades, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. E este salmo nos diz sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. Será que a gente pode dizer isso aqui nesta noite? Será que a gente tem humildade para poder dizer, como o salmista disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos? Foi bom eu ter enfrentado tudo que eu enfrentei, ter passado por onde eu passei, para que hoje eu aprendesse os seus estatutos. Será que a gente poderia dizer, como o salmista diz: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra? E aí ele diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Que a gente fique com esta palavra nos nossos corações aqui nesta noite. Que a gente saia daqui abençoado e podendo dizer em alto e bom som: Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Em seu caráter, em seu amor, em suas ações, Deus é sempre bom. E toda vez que você enxergar uma expressão de dor e de aflição, Deus pode estar nos ensinando algo nesta nossa caminhada. Então enxergue o lado bom disso tudo. Hoje em dia a gente vê pessoas que se revoltam contra Deus, que tentam de alguma maneira colocar a culpa em Deus em algumas coisas que são reflexo das suas ações e das suas atitudes. Mas Deus é sempre bom. E esse termo Tobi a gente não pode esquecer, que Ele é bom, Ele é agradável, Ele é benéfico, Ele é precioso, Ele é aprazível, mas Ele também é correto. Você pode aplaudir o Senhor aqui nesta noite? Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é sempre bom, porque Deus é bom. Ele é sempre bom. Louvado seja o Senhor. Como é o nosso culto de ensino, a gente abre aí para que os irmãos possam fazer algumas perguntas.